Olá, como vão vocês? Espero que estejam bem. Ah, Hoje, da gente começar a nossa aula sobre elegia, eu gostaria de reafirmar algumas coisas que já falei para vocês presencialmente e acho que também já falei em alguma dessas aulas a respeito da nossa avaliação. Né? Eu tinha conversado com vocês ainda ah, presencialmente, que talvez a melhor coisa que a gente poderia fazer era um trabalho, né? Um trabalho que fosse agradável e importante, né? E a gente discutiu nessa época a questão de se produzir uma antologia, isto é, fazer uma leitura do livro de Propércio, que você já tem, e que a gente possa, a partir dessa, vocês possam, a partir dessa leitura, selecionar seguindo critérios, né? É interessante que você principalmente estabeleça um critério de recolha. Então aí você junta os poemas e justifica a ligação que eles mantêm entre eles, né? Ou seja, qual é a relação que se estabelece dentro dessa antologia, né? Eu penso assim num número de 10, 12 poemas, né? Afinal de contas, a gente tem aí 4 livros, né? E vocês poderiam estabelecer qualquer tipo de critério. Na parte do critério, então, você falaria o que te levou a unir esses poemas e por que razão você quis juntá-los dentro dessa antologia. Então, essa é a proposta de trabalho. Quanto à entrega, vamos dizer que, sei lá, a gente pode pensar em meados de agosto, por exemplo, né? Eu acho que é uma boa possibilidade, ou talvez a primeira dezena para os primeiros 10 dias de agosto. Então, mas eu estou aberto a qualquer tipo de notificação de vocês, mudando prazos. É óbvio que eu vou ter uma hora que eu vou ter que lançar notas, né? Então, quer dizer, eu gostaria que vocês me dessem um prazo para a leitura dos trabalhos, porque vocês hão de convir que não são poucos, né? E então, é nesse sentido, a gente está estabelecendo aí um prazo até 10 de agosto, mais ou menos. Eu vou confirmar ainda com o calendário oficial, e esse é um segundo assunto que eu tenho a tratar com vocês. Circulou nessa semana que passou um calendário, ou um suposto calendário da Universidade de São Paulo como um todo, né? Eu quero dizer que esse calendário, tendo em vista a unidade da universidade, ele pode ser revisto pelas unidades, e não serão poucas as unidades que irão trabalhar com calendários absolutamente diferentes desse. A nossa congregação, o nosso Conselho Técnico Administrativo e a nossa comissão de graduação já aprovou um calendário específico para a Faculdade de Filosofia e uma comissão de acompanhamento que há em cada um dos 5 cursos também está fazendo as suas adaptações específicas. Então, letras terá alguma característica específica, sociais terá outra, filosofia terá outra, história terá outra e geografia terá outra. Então, quer dizer, nós teremos um calendário geral da universidade, o nosso se adequa em termos, né? Não há uma necessidade de começar na mesma época nem terminar na mesma época que está propondo a reitoria, mas nós temos a obrigação de que, ao fim de um determinado período, ou seja, até fevereiro, nós tenhamos cumprido os dois semestres. Então, a gente vai ter se começar um pouco antes ou começar um pouco depois do segundo semestre, isso não tem muita importância. O importante é que a gente continue se encontrando e que a gente estabeleça um começo para as nossas atividades, que a gente já estabeleceu, e um término para o primeiro semestre e um término para o segundo semestre. É essa a ideia geral para vocês ficarem tranquilos. Eu quero dizer mais uma vez, como agora não mais como professor de vocês, mas como vice-diretor da faculdade, eu estou dizendo que ninguém será prejudicado, né? Ninguém. Então, aqueles que já tiveram algum tipo de dificuldade em relação às aulas anteriores, quem quiser conversar comigo, mande um e-mail, a gente faz uma chamada de vídeo e a gente conversa
tete a tete, olho no olho, para saber quais são as dificuldades que vocês têm, para que a gente possa resolver da maneira menos danosa, né? Já que os danos da pandemia eles são irreparáveis, e talvez o nosso curso seja o menor dano, né? O menor dano. Eu acho que as vidas que estão se perdendo são muito mais importantes do que qualquer coisa que aconteça no nosso semestre. Mas ninguém será prejudicado. Pois bem, na aula passada eu tinha me proposto que eu iria fazer a leitura de 3 poemas. Não consegui fazer a leitura desses 3 poemas. Mas qual era o intuito dessa leitura? O intuito era o seguinte: estabelecer que, da mesma forma que eu tenho uma estrutura muito clara dentro do livro 1, nós teríamos uma segunda estrutura muito clara no livro 2. Pois bem, essa estrutura ela está fundada basicamente numa concepção. E qual seria essa concepção? A concepção que o livro 2 de Propércio não seria apenas um livro. E há argumentos razoáveis para quem defende essa nova divisão do livro 2 do Propércio. A primeira ideia que a gente pode ter a respeito desses argumentos que acreditam que essa divisão existe, ou seja, que não seria o livro 2 um livro de 34 poemas, mas sim um livro com uma primeira parte, ou seja, um livro 2A, ou simplesmente o livro 2, constantes com 11 poemas. E uma outra parte, o 2B ou o 3, seria de 23 poemas. A primeira ideia que a gente pode tirar é o seguinte: se nós observarmos o primeiro livro, nós veremos que ele tem 22 poemas. O segundo, se a gente mantiver intacto, sem fazer a divisão, ele teria 34 poemas. O 3 teria 25 e o 4, 11. Existe, então, uma tendência, e essa tendência nasce em 1816 com um filólogo alemão chamado Lachmann, e o Lachmann propôs que o livro 2 fosse dividido na elegia 2:10. Posteriormente, tempos depois, já no século XX, outros estudiosos passaram a pensar de uma forma mais interessante a respeito dessa divisão, sendo que boa parte, talvez a maioria, ainda continue dividindo o livro de Propércio em 4 livros. Esse é o caso da Belles Lettres, com a Simone Viarre, é o caso da Lippe, com o Goodman, é o caso da Oxford, com o Haworth, é o caso da Teubner, com o Paulo Fedeli, é o caso desse livro da Associação Americana de Estudos Clássicos, preparada pelo Richardson, que também mantém a mesma divisão. Ou seja, existe um espírito muito mais conservador de manter os livros unidos do que separá-los. Entretanto, grandes discussões foram feitas. A primeira delas é essa questão numérica, porque se dividirmos, iríamos ficar o primeiro com 22, o segundo com 11, o terceiro com 23, o quarto com 25 e o quinto com 11. Ou o primeiro com 22, o 2A com 11, o 2B com 23, o 3 com 25 e o 4 com 11. Se nós imaginarmos que o Monobiblos, o primeiro livro, é um livro que ele foi produzido antes de todos e à parte, nós teríamos, então, com a divisão dessa forma, uma simetria muito interessante, pois o 2A teria 11, o 5, o 4 teria 11 e os dois do meio teriam 23 e 25, o que daria um charme muito interessante e seria um pequeno argumento para se fazer a divisão. Entretanto, isso não é tudo, né? Nós temos ainda indicações muito precisas dentro do livro 2 que indicam que realmente há uma cisura, há um recorte, um corte claro no livro. Principalmente,
tendo em vista o poema 2:10, em que Propércio faz uma recusa à poesia amorosa. Isto é, ele diz que não irá mais fazer isso e que o negócio dele agora vai ser épica. Ou seja, há uma recusatio ao contrário. Ele sempre recusa a épica para fazer elegia. E nesse ponto, nesse 2:10, ele faz esse jogo dizendo que não vai mais fazer elegia para fazer poesia épica em homenagem a Augusto. Feito esse poema, um poema que, na minha opinião, é um poema que prepara o fechamento, que vem justamente com um epigrama, um pequenino poema no meio do livro, o que não faz sentido nenhum. Se nós observarmos o primeiro, que fecha com 2 epigramas, encontramos na metade desse segundo livro um epigrama que dá um fim na história de Cíntia. Então, a gente fica com muito apetite em resgatar essa ideia. O poema 2:12, portanto, que é um outro que a gente vai ler hoje, nós vamos ver que ele é completamente diferente. Né? Esse poema, eu tratei dele em 2 momentos. Eu tenho um artigo que está publicado na revista de Letras Clássicas, ou melhor, na revista clássica da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, cujo nome é Ekphrasis, Digression and Elegy, The Propertius Second Book. É um texto que está escrito em inglês, mas para quem tiver essa dificuldade, na minha tese de livre docência, né, vocês coloquem lá livre docência Paulo Martins, vai cair no banco de teses da USP, e vocês vão encontrar na segunda metade da tese esse texto seria tão diferente dos demais. A primeira coisa é que ele é um poema que não vai tocar no nome de Cíntia. Ele também não vai fazer nenhuma referência a um interlocutor amoroso. Ele não vai fazer outra coisa senão caracterizar o amor de maneira geral. Ou seja, é um texto descritivo dos sintomas e das capacidades do amor, do cupido, ou melhor, dos amores, né? Então esse texto, na minha opinião, ele é um texto que é uma abertura de livro. É uma abertura de livro que, em certa medida, resume de maneira genérica, ampla e geral a ideia constante, tanto no livro 1 quanto no livro 2A. Né? Abrindo para novas possibilidades de nós observarmos esse novo livro. Um livro em que vai haver uma pequena alteração do sentimento de Propércio em relação a Cíntia e que irá se desenvolver para um caminho que será definitivo, que será o início do livro 3 ou do livro 4. Né? Então, nós temos aí esse segundo enquadramento, o início, o programático do livro 2. E temos também uma elegia absolutamente fora da curva, que seria a última elegia da segunda parte do segundo livro, ou seja, a última elegia do livro 2B, ou simplesmente a elegia 34 do livro 2, que é uma longa elegia com mais de 90 versos e que, em certa medida, na minha opinião, ela poderia também ter um deslocamento dos últimos versos, porque esses últimos versos, sob o meu ponto de vista, eles ficam muito mais adequados se observados como se fosse um epigrama também, o que, em certa medida, confrontaria com o livro 1, com o livro 2A e o 2B também fechando com um epigrama. Nesse epigrama, nós vamos ver, ele faz o cânone da sua poesia, isto é, quais são os seus êmulos, quem ele imita, ou quais são os poetas de sua predileção sob a perspectiva da poesia amorosa. Pois bem, dito isso, nós teríamos então aí o frame, o enquadramento do livro 2, dividido em 2 partes, ou mesmo observado em um só livro. Mas continuo defendendo em um livro 2A e 2B. No livro do Guilherme Gontijo, ele faz uma explanação a respeito dessa questão da divisão, nas notas da elegia 2:10,
E vocês vão observar lá que há algumas pequenas diferenças. Então, alguém que concorda que, na verdade, o 211 é parte da elegia 210, e aí transformaria o 210 na última elegia do livro. Há quem tome-os separadamente, portanto, teriam 210 e o 211, e aí o 211 seria efetivamente o final do livro 2A. Essa é a minha defesa, essa é a minha tese, abrindo com o livro 2B, com a elegia 212. Ótimo. Bom, tem mais um argumento. O outro argumento, e esse eu passo a ler com vocês, é justamente que aparece na elegia 213, que seria, portanto, a última elegia, ou melhor, a segunda elegia da segunda parte do livro 2, ou a segunda elegia do livro 2B. Quando chega lá por volta do verso 16, diz Propércio: por isso, quando a morte fechar meus olhinhos, e novamente a presença dos olhinhos, né? Eles sempre aparecem em aberturas, é interessante isso. Escuta o que farás no meu funeral. Que não se alongue a pompa em desfile de imagens, nem seja a tuba um vão lamento ao fado. A ideia dessa pompa de imagens é uma coisa que os romanos da elite realizavam. O morto tinha feito a sua máscara funerária em cera. Essa máscara funerária ela era passada para o mármore. Então, havia os retratos funerários. Esses retratos funerários eram colocados na entrada da casa, no átrio da casa, em lugares chamados columbários. Então, você tinha o pote com a cinza e a imagem relativa a essa pessoa da família que morreu. Notem bem que no caso de um falecimento, de um novo falecimento, a família saía em cortejo até o fórum, levando cada um deles a imagem que mais se assemelhasse àquele que está carregando a imagem. Né? E isso era uma pompa, isso era um desfile funeral que ocorria a cada morte dos homens endinheirados do Império. Pois bem, então ele fala que ele não quer esse tipo de funeral. Não me estendam no leito com pés de marfim, nem brote minha morte em leito atálico. Nada de pratos perfumados, mas que sejam breves exéquias. Funeral plebeu. Já basta a imensa pompa de 3 livros, meus grandes dons presentes para Perséfone. Notem bem, então, que ele está dizendo que ele irá fazer não quer um funeral longo, porque ele já está trazendo para as exéquias 3 livros. Só que a gente está no livro 2, na poesia 213. Então, corrobora que então ele está escrevendo na cabeça do Propércio o livro 3. Ou seja, na segunda poesia da segunda parte do livro 2, ou na segunda elegia do livro 2b, ele faz referência à escritura de 3 livros. E, portanto, seria o livro 1, o livro 2A e o livro 2B que ele estaria realizando nesse momento. Tá? Então, esse é o argumento que eu utilizo como fechamento. Mas vamos ver agora o que eu posso extrair dessas outras leituras. Tomemos primeiramente, vamos ler a recusa da poesia amorosa, ou seja, chegou um ponto que ele não quer mais fazer poesia amorosa. Isso é o poema 2:10 ou 2A10, tá? Ou seja, a primeira parte do livro 2. Mas é tempo de ilustrar com outras danças o Helicon e dar os campos ao cavalo emônio. Ou seja, quando ele faz a referência ao Helicon, ele está falando do Monte Helicon, na Beócia, que é o lugar de origem de Hesíodo. Então ele vai fazer um outro tipo de poesia, que é um tipo de poesia do Hesíodo. Lembre-se que Hesíodo, nos Trabalhos e os Dias, na Teogonia, enfim, ele usa o verso hexamétrico. Então ele está propondo que vai procurar outras paragens
poéticas, que são a dos versos hexamétricos. Continua. E dar os campos ao cavalo Emônio. O cavalo Emônio é o cavalo da onde vêm os cavalos de Aquiles, e, portanto, estaria fazendo aí uma referência à Tessália, e estaria fazendo uma referência novamente à poesia hexamétrica, no caso épica, e não mais uma poesia didática. Eu quero recordar as tropas em batalha e as barracas romanas do meu líder, pois se faltarem forças, a audácia merece louvor. Nas coisas grandes, querer basta. Então ele está falando que vai assumir a empreitada épica. Que os jovens cantem Vênus e os velhos a guerra. Ele já se sente mais velho. Existe uma faixa etária que vai passando para os poetas elegíacos. Isso acontece muito interessantemente com Ovídio. Né? As suas obras vão criando um sabor de envelhecimento com o passar no decurso das suas composições. Cantarei guerra após a minha amada. Agora eu quero andar solene, rosto sério. Agora, musa, ensina-me outra cítara. Levanta, ó ânimo, os meus versos, tomai forças. Preciso de sublime voz, Piérides, musas. O Eufrates nega-se a velar por trás dos partos. Ou seja, está falando das guerras empreendidas na época de Augusto contra os partos, que ganharam dos romanos. E depois, mais tarde, Augusto vai recuperar as insígnias que vão ser tratadas lá na Ode 4:15 de Horácio. E se arrepende por reter os Crassos. Né? Ele está fazendo a referência ao comandante Crasso. Pois bem, a Índia dá pescoço ao teu triunfo, Augusto. Diante de ti treme a Arábia, virgem. Se uma terra se afasta por margens distantes, que cativa ela sinta as tuas mãos. Ele já está fazendo poesia épica, meus caros. E isso já é, ainda que seja o verso elegíaco, ele está fazendo uma poesia épica em honra de Augusto. Seguirei teus quartéis, tudo aquilo que falava que não ia fazer. Cantando, serei grande, grande vate, que os fados guardem esse dia. Quem não alcança a testa da mais alta estátua, põe a coroa junto aos pés, aos baixos pés. Assim, se não escalo ao topo do louvor, trago incenso vulgar em pobres ritos. Meu verso ainda não comece as fontes de Ascra, mas na água do Pernesso o banha amor. Então, novamente, ele vai fazer uma referência quando fala que as fontes do Ascras, por favor, é a região de Exildo, novamente. Ele está fazendo uma referência a Cornélio Galo, que na Sexta Bucólica faria uma citação de que quem teria recebido de Exildo a flauta seria Cornélio Galo. Cornélio Galo, que é aquele que já apareceu 5 vezes no livro 1 e que agora novamente é retomado no livro 2. Ótimo. Texto, então teve a recusatio nesse poema e vem o epigrama, 2:11. E ele é sensacional. Em latim, não, depois eu leio. Quer outros te descrevam, quer sejas anônima, só louve quem semeia em solo estéril. Crê, todos os teus dons contigo num só leito carrega o negro dia das exéquias. Viajantes passarão desprezando os teus ossos, nem dirão, esta cinza é uma brincadeira, já foi culta. Ou seja, ele vai falar em latim, fica melhor ainda. Scribant de te ali, vel sis ignota licebit. Escrevam outros sobre você, sobre ti, ou será
considerada desconhecida, ou seja, ela perdeu a fama. Perdeu a fama porque Propércio, nesse momento da narrativa amorosa, acaba de dizer que não vai mais fazer elegia e, portanto, não vai mais cantar o amor por Cíntia. No poema seguinte, ele já diz: outros escrevam de você, porque para mim, encerrou. Para mim, agora você é morta. Para mim, você não é mais nada. E é dentro desse espírito, é justamente dentro dessa levada, que aparece a abertura do livro 2b, ou ainda a 12ª elegia do livro 2. Eu vou usar a minha tradução hoje. Eu tenho costumeiramente usado a do Guilherme, mas hoje, só para variar um pouco, vou usar a minha. Seja quem for que pintou o amor menino, não julgas que ele tivesse mãos admiráveis? Primeiro viu os amantes a viver sem juízo, e grandes bens perecer com fúteis desejos. Ele, não ao acaso, somou asas ligeiras e fez o Deus voar no coração humano. É claro, pois somos lançados nas ondas, e nosso ar não se conserva em lugar algum. E com razão, suas mãos são armadas com setas agudas, e de seu ombro pende a aljava de Creta. Porque feriu, antes que seguro achemos o inimigo, ninguém se livra da ferida. Em mim as setas está a imagem pueril, mas certamente ele perdeu suas asas. Ah, por que não voa do peito para longe, mas assíduo em meu sangue gere guerras? Por que te agrada habitar seco coração? Se existe pudor, lança noutro a seta. É melhor atingir os sãos com seu veneno. Não eu, mas a tênue sombra ele açoita. Tanto que, se me perderes, quem cantará canções? Essa, minha musa suave, é tua maior glória. Quem cante a cabeça, os dedos, os olhos negros da menina. E como os seus pés costumam ir suaves. Bom, várias coisas. Então, é um poema essencialmente descritivo. Ele é essencialmente descritivo. Ele é uma écfrase. Ele é como se o poeta observasse uma pintura e essa pintura tivesse a figura do Cupido e ele observasse não só as suas características físicas, as asas, a aljava de Gnossos, enfim, como ele voa suave, enfim, vários elementos que são descritivos do ponto de vista físico desse Deus, que é o Deus do amor, como também aquilo que é anímico, o que vai na alma do Deus, aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza com as pessoas, e especificamente com o poeta. O poeta que hoje abandonou a mulher porque está absolutamente desgraçado. Notem bem que ele não é mais uma pessoa de carne e osso, ele é sim uma simples sombra tênue. Ou seja, é algo que é absolutamente volátil, incorpóreo, incorporal. Ou seja, estamos diante da figura do poeta que vai se rarefazer diante do amor desiludido. Por isso, nos dois poemas anteriores, ele faz aquela recusatio, que é a recusatio da poesia elegíaca. Depois de fazer a recusatio da elegia, ele vai lá e recusa também Cíntia. Escrevam outros de você. Né? Então, é diante desse frame que nós temos a poesia
de Propércio, sendo localizada nessa nova conformatação. Para encerrar esse frame, ou seja, como ele termina esse livro 2b, ele termina de uma maneira interessante, que é justamente fazendo um longo poema, o 234, é um poema de mais de 90 versos, e ele vai terminar o 294 falando qual é a sua tradição, qual é o seu cânone. Essa é uma palavra importante. Cânone é uma lista. Quais são os seus poetas favoritos? Quais são aqueles que implicam na composição da sua própria poesia? E diz assim: tu cantas os preceitos do poeta Ascreu, Hesíodo, né? Que campo serve ao trigo e monte à uva. Com culta lira, tu compões um igual canto ao que o cíntio modula entre os dedos, que o cíntio, Apolo, né? Lembre-se da Cíntia. Essas coisas agradam a qualquer leitor, seja perito ou leigo nos amores. E nada devo, em tom ou vigor, o canoro cisne cedeu seu canto ao rude ganso. Existe aí uma piadinha, um trocadilho, né? Porque existe um poeta chamado Anser, poeta da época de Propércio, e Anser também significa cisne. Então ele fez o cisne canoro, o cisne que canta, seria o poeta Anser, né? Com tais coisas, com essas coisas de amor, Varrão, findo o jazão, brincava. Ou seja, esse poeta Varrão tinha acabado de escrever as suas Argonáuticas, né, que é a história dos argonautas, para tomar o Velocínio de Ouro. E ele é um poeta que, terminado a esse poema, brincava Varrão em puro fogo por Leocádia, ou seja, um outro par amoroso. Ou seja, muito provavelmente, Varrão teria também escrito poesia erótica. Tais coisas canta o obsceno Catulo, o obsceno de Catulo. E Lésbia é mais famosa do que Helena, reconhecidamente a mulher de mais peso na degenerescência, bem entre aspas, por ter abandonado Menelau para ficar com Paris, né? Então ela é a típica adúltera, o que aproxima, portanto, Catulo, Lésbia, dessa mulher vulgar, que também será feito por Propércio no livro 2A, que iremos ler, porque depois que ele acaba, não vou falar mais de Cíntia, ele começa a falar mal de Cíntia, tá certo? Ótimo. Tais coisas confessava à página de Calvo, quando cantava Eséquias de Quintilha. Então, mais um outro poeta, Calvo, né, que cantava a morte de Quintilha. E quantas chagas por licores, bela, Galo lavou há pouco em águas infernais. Galo tem um destino fatídico porque ele era prefeito no Egito, nomeado por Augusto, e houve lá um desentendimento e ele se mata no Egito. Então ele está fazendo uma referência ao poeta Cornélio Galo, que essa já é a sétima, oitava vez que ele está citando, então quer dizer, é algo marcante dentro da sua composição poética, e ele está falando da sua morte. E, por fim, ele encerra: Cíntia vive louvada em versos de Propércio, se a fama me aceitar entre os poetas. Ou seja, ele está dizendo, então, que esse ciclo de Cíntia já está mais do que realizado. E nós vamos ver que isso é facilmente detectável, que é apenas um jogo poético e não aquilo que efetivamente vai acontecer. Bem, a nossa aula termina por aqui. Repito, a questão do trabalho será importante. Escrevam-me para a gente saber exatamente, se tiverem dúvida,
para que vocês façam um bom trabalho, que tenham tempo para escrever, que tenham tempo para pesquisar, enfim, estou aguardando. É óbvio que aquela ideia de fazer uma prova, por questões óbvias, eu não gosto de aulas síncronas, poderia fazer uma para fazer prova, não quero fazer, não vou fazer e prefiro continuar assim. E eu vou continuando a gravar essas aulas, até a hora que vocês falaram, ó, chega, não aguentamos mais. Para mim, está sendo um prazer tremendo estar aqui com vocês, dividir um pouco do propércio com vocês durante essa pandemia. Fiquem todos bem, cuidem-se e fiquem em casa, por mais que o governador peça para que vocês saiam, tá? Um forte abraço, beijos fraternais do professor de vocês. Tchauzinho.